Irmãos, nesse dia que eu estou mais ou menos como o maior abandonado, com a família longe, eu resolvi fazer uma feira de frutas. Eu não sou muito bom de fazer feira, não tenho muita paciência, não. E eu fui fazer a feira e eu fiquei pensando assim, como é que eu escolho as melhores frutas? E eu escolhi um abacate bonito, além de outras coisas que eu gosto bastante. E o abacate estava belíssimo, assim, bonito por fora, assim, eu diria que um abacate perfeito. E aí os dias foram passando, eu deixei ele em temperatura ambiente para ele terminar de amadurecer, e quando chegou um determinado momento, acho que foi ontem ou sexta-feira, eu resolvi abrir o abacate para fazer uma abacatada. Eu gosto muito de uma vitamina de abacate. E quando eu abri o abacate, eu descobri que o abacate estava podre, embora pelo lado de fora estivesse começando a amadurecer. Na verdade, ele estava verde, ele amadureceu verde, ou melhor, ele apodreceu verde e não amadureceu. Essa experiência, que acabou me fazendo levar o abacate para o lixo, veio mesmo a calhar porque eu estava a preparar esse estudo e essa palavra que nós vamos estar juntos estudando e refletindo no mês de janeiro sobre maturidade cristã, o caminho da maturidade cristã, porque algumas vezes a percepção que eu tenho a meu respeito, em primeiro lugar, mas também a respeito de muitas ovelhas queridas, ou muitos irmãos que ao longo desse tempo, caminhando juntos, têm, é que às vezes nós apodrecemos e não amadurecemos. Certas coisas se tornam, assim, continuamente uma fonte de desafios espirituais para nós. Seja pecados que nós mantemos e que eu gosto de chamar de pecados de estimação, aqueles que a gente coloca uma coleirinha e carrega de um lado do outro, chamando de totó, como se fosse um pet. Seja comportamentos e reações relacionados ao nosso temperamento, à nossa personalidade ou a outros aspectos da vida, coisas que nós caminhamos ao longo da vida e que repetimos, temos uma tendência à repetição contínua, apesar de crermos que é errado, apesar de lutarmos para que seja diferente e, eventualmente, não é. Ao mesmo tempo, olhando ao longo da linha de vida, certas percepções do mau uso que nós fazemos, a começar de mim, do meu tempo, do meu talento, do meu tesouro, daquelas características que poderiam estar mais desenvolvidas na minha vida, aquilo que eu poderia estar utilizando melhor à medida que o tempo está passando, a vida vai passando, e que poderiam já estar mais amadurecidas, assim como aquele abacate, às vezes, a impressão que eu tenho é que eu estou apodrecido em alguns aspectos, sem ter sequer amadurecido. Eu não sei se é a sua percepção, mas a cada fim de ano e começo de um novo ano, eu vou revisando as resoluções que eu vou tomando e eu percebo como elas vão se repetindo ao longo do tempo. E algumas delas já deveriam ter se tornado hábitos saudáveis, já deveriam ter se tornado disciplinas espirituais, manifestações da maturidade cristã. Esse ano de 2026, eu completo 46 anos que eu caminho com o Senhor. Eu não nasci num lar evangélico, Deus me alcançou em 1980, e quando em 46 anos eu fico vendo coisas que nos primeiros anos da minha vida já deveria ter havido tempo suficiente para um crescimento e uma maturidade espiritual, então eu começo a pensar assim, está faltando alguma coisa. E o que é que está faltando? E é justamente a partir dessa inquietação que eu quero trazer esses estudos, essas palavras, nos domingos pela manhã deste mês de janeiro, aproveitando que nós estaremos em recesso da Escola Bíblica Dominical. Se essa sua inquietação também, se você está satisfeito, se você já se considera uma pessoa madura, que já desenvolveu um caráter cristão, que já tem uma regularidade de tal maneira que as oscilações da sua vida não são tão abruptas, não são tão violentas, que ora você não está de um lado, ou está do outro, fazendo coisas, rejeitando outras, de maneira assim, alternada. Se você já está pronto, talvez
esse domingo pela manhã, ou esses domingos pela manhã não sejam tão úteis para vocês, não sejam tão úteis para você. Mas se você concorda que existem certos frutos que poderiam já estar maduros, mas a gente, quando abre a nossa vida, percebe-os apodrecidos e ainda não amadurecidos, então talvez você tenha, pela graça de Deus, uma oportunidade de refletir, repensar e tomar algumas decisões para que esse fruto amadureça. Até porque, como é o tema de hoje, maturidade não é uma opção. Maturidade espiritual não é uma opção. É o tema, particularmente de hoje, quando nós pensamos sobre esse assunto. Como se trata de um tema, a exposição da palavra se focará num texto, mas nós estaremos passeando na Bíblia Sagrada. E aí, para isso, eu gostaria de inicialmente pedir para que você abra a sua palavra, abra a Bíblia Sagrada, no texto de Efésios, capítulo 4, onde nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, mas você mantenha a sua Bíblia aberta, ou o seu celular aí acionado, não para ficar vendo mensagem do WhatsApp, nem do Instagram, mas para consultar os textos bíblicos e podermos, assim, acompanhar. Diz a palavra de Deus, justamente nesse texto de Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 14. Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao verso 14. Eu vou ler na versão atualizada dessa vez. Então, o texto diz assim, na palavra de Deus. Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao verso 14. Diz assim, Efésios 4, 11 a 14. Desculpe se eu... Então, diz assim a palavra de Deus. E ele mesmo se refere a Jesus Cristo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem aos erros ou ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento ou seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eu li até o versículo 16. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos pedir a Tua bênção na medida em que vamos meditar na Tua palavra, refletir naquilo que ela nos ensina, para que não sejamos conduzidos pela nossa racionalidade, pela nossa capacidade intelectual, cognitiva, mas que ela esteja sendo santificada por Ti mesmo, pelo Teu Espírito, para que possamos compreender, para além daquilo que está escrito, a mensagem que o Senhor tem para nós. Portanto, o Teu Espírito que inspirou esta palavra, seja o mesmo Espírito que, habitando em nós, nos ilumine para compreendê-la. Nós queremos Te pedir que, pelo Teu Espírito, Tu produzas a mudança por meio da Tua palavra, naquilo que precisamos amadurecer espiritualmente como cristãos, como filhos Teus, como parte do corpo de Cristo. E a Ti daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor,
na medida em que ouviremos a tua voz e tenhamos o poder, pela tua graça, de obedecê-la. É assim que nós te oramos e que nós te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Efésios capítulo 4 é o capítulo em que o apóstolo Paulo, depois de falar de algumas das grandes doutrinas da graça de Deus, da depravação total, da justificação pela fé, ele começa a ministrar naquilo que alguns comentaristas chamam de parte prática e que eu particularmente gosto de chamar de parte aplicativa, acerca daquilo que seria a convivência em Cristo como igreja e, ao mesmo tempo, o serviço que nós podemos oferecer a Ele como corpo de Cristo. Daí porque na minha Bíblia, provavelmente na sua, esse capítulo começa com um subtítulo chamado A Unidade da Fé, falando do corpo de Cristo. Mas logo depois, a partir do verso 7, um outro subtítulo fala de o santo ministério e o serviço dos santos. E é bom compreender que esses santos aqui não são pessoas do passado que foram perfeitas e que intercedem por nós, como é normalmente a maneira mais romana de compreender essa palavra santos. Efésios e outros textos da Sagrada Escritura falam que santos são todos aqueles que foram separados. A palavra santo significa separado do mundo, trazido para o reino de Deus, formando uma comunidade chamada eclesia, igreja, os chamados para fora, e que são santificados, transformados no caráter, na moral, na ética e em tudo aquilo que a obra de Deus, pela palavra e pelo Espírito, é capaz de fazer. Então, esse serviço dos santos é o serviço de santos, como esses que estão aqui, que, por um lado, posicionalmente já são separados por Deus para estar em Cristo e, portanto, separados do império das trevas onde viviam, mas funcionalmente ainda estão sendo santificados. Então, já são santos por um lado, estão sendo santificados por outro. Posicionalmente já são santos porque já foram separados. Funcionalmente estão sendo transformados pela ação do Espírito Santo por meio da palavra e dos exercícios das obras de Deus na vida da gente. Portanto, quando ele chega no versículo 11, quando ele vai tratar desse santo ministério e do serviço desses santos a Deus, curiosamente, ele faz uma reflexão inspirada por Deus acerca daquilo que Deus deseja, ao fim desse processo de santificação, atingir na vida de cada um, mas também na vida desse corpo todo que é a igreja. Daí porque o tema de hoje é santificação ou maturidade cristã não é opção. E por que não é opção? Porque é o desejo, o propósito, a vontade de Deus. Assim como soa assim inesperado e anormal que uma planta, uma vez crescendo, não venha a amadurecer e dar frutos, assim também seria anormal e inesperado que um cristão que nasce de novo pela operação de Deus não cresça espiritualmente na proporção do tempo em que Deus está agindo na vida dele para dar os frutos naturais que se espera dele. Portanto, quando alguém está, de alguma maneira, com o tempo a passar, sem, no entanto, manifestar maturidade, isso não deveria ser o normal. O normal, conforme o texto que nós acabamos de ler e que vamos desenvolver a reflexão, é que, uma vez nascido, como uma criança, como um ser vivo, nós cresçamos, uma vez crescendo, amadureçamos, uma vez amadurecendo, venhamos a dar fruto. Isso é o processo que Deus, pela sua palavra, deseja que todos nós passemos. Portanto, nesse primeiro momento de reflexão da sequência, eu gostaria de trabalhar justamente essa ideia de que a gente não deveria se conformar, se acomodar com essa descrição que eu fiz na introdução da mensagem e com aquela constatação que nós fazemos
quando olhamos para nós mesmos e vemos que há áreas, há atitudes, há palavras, há pensamentos, há tendências nossas que parecem se repetir. Portanto, não cabe a nós a ideia, mais ou menos, daquela personagem de Jorge Amado, Gabriela: eu nasci assim, me criei assim e vou ser sempre assim. Porque espiritualmente não é isso que Deus deseja. E é isso que eu gostaria de argumentar durante toda essa mensagem. Eu gostaria que você olhasse então de volta ao texto e percebesse o seguinte, que quando o texto diz no versículo 11 que Deus mesmo concedeu alguns dons e alguns ministérios, ele cita 4 que são tipicamente dons para o ministério, que é o apostolado, a profecia, evangelistas e pastores e mestres. Havia um propósito, havia um objetivo. Tanto é que o versículo 12 começa com uma expressão de propósito, com vistas ao, ou para, a fim de. Ou seja, tudo aquilo que Deus dotou à igreja, com pastores e mestres, com apóstolos na época apostólica, com evangelistas, homens que ele salvou e usa para a igreja, é com o propósito de aperfeiçoamento dos santos. Santos, o povo que está aqui, o povo que estava em Éfeso, o povo que é crente em Jesus Cristo. Portanto, o propósito de Deus dotar homens para ensinar a igreja, para liderar a igreja, para expandir o reino de Deus como apóstolos, como evangelistas, como profetas, como mestres, como pastores, tem um propósito final, uma finalidade. Não é apenas para um enriquecimento do corpo, não é apenas para que saibamos mais, mas é que, ao saber mais, possamos ser aperfeiçoados. A primeira palavra que eu gostaria de chamar a sua atenção é que maturidade é um trabalho de Deus por meio das pessoas que ele usa para nos aperfeiçoar. Portanto, é um aperfeiçoamento. A maturidade é um aperfeiçoamento. Isso fica claro no texto. É alguma coisa que vai sendo trabalhada em nós e, obviamente, se é um aperfeiçoamento, não é algo pontual, não é algo imediato, é algo progressivo, na linha do tempo. Tanto é que esta linha do tempo é importante em que outros textos da palavra de Deus mostram essa proporcionalidade. Se você, por exemplo, olhar para o texto de Hebreus, capítulo 5, verso 12 a 14, uma das coisas que o escritor aos Hebreus se queixa quando escreve aquela epístola a judeus que estavam dispersos e que tinham tendências a tentar retornar ao judaísmo, é que eles não tinham sido aperfeiçoados ao longo do tempo que eles já tinham caminhando com Deus. Veja aí Hebreus capítulo 5, verso 12 a 14. Nessa versão que eu vou ler agora é um pouquinho diferente, mas na versão que você está vendo projetada diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, na minha versão diz, embora a essa altura já devessem ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, proporcionalmente ao tempo daquilo que vocês têm sido instruídos e que daria condição para, com efeito, vocês já serem mestres, ainda há necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus ou das revelações de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Mas o alimento sólido, ou aquele que se alimenta de leite, diz o texto, é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu quero chamar a sua atenção para a relação que Paulo faz
eu acredito que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, embora não possa provar, tem alguns indícios. Mas que o escritor inspirado por Deus que escreveu aos Hebreus faz entre o tempo decorrido e a falta de maturidade daqueles irmãos que eram receptores daquela epístola. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: vocês estão sofrendo de um raquitismo espiritual, e não é por falta de alimento, porque o alimento foi dado no tempo devido, leite foi dado no tempo devido, mas era o tempo de que vocês precisavam, quando ainda eram crianças, e agora, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser adultos e estarem alimentados não de leite, mas de alimento sólido. E pelo exercício constante, vocês seriam capazes, a essa altura, de discernir tanto o bem quanto o mal. Paulo está, então, dizendo que esse aperfeiçoamento, ele corre ao longo da linha do tempo. Obviamente que, como qualquer ser vivo, espiritualmente, você pode encontrar pessoas com o mesmo tempo de conhecimento do Evangelho, e, no entanto, ter um desenvolvimento ou um aperfeiçoamento espiritual que o outro ainda não teve. E a grande questão é, se Deus quer para todos, se isso acontecerá ao longo da linha do tempo, e se duas ou mais pessoas têm o mesmo tempo de caminhada com Deus, porque uns estão mais maduros e outros menos maduros. Por quê? Seria falha de Deus? Deus não teria ministrado as mesmas verdades a um e a outro? Por quê? Como se explica? Níveis de maturidade espiritual, e aqui preste bem atenção, no caso específico de Hebreus, ele está falando de compreensão de verdades, que ele chama de alimento sólido, que era baseada, verdade essa, num momento de compreensão quando ainda era leite, ou seja, o leite foi dado para que aquela pessoa tivesse uma compreensão de verdades, aquilo que ele chama de princípios elementares da palavra de Deus. Depois ele vai, no capítulo 6, detalhar que princípios são esses, básicos, primeiros passos, fundamentos da fé, e, no entanto, era preciso que Paulo, ou o escritor aos Hebreus, falasse novamente, ele usa a expressão de novo, aqueles mesmos princípios, apesar do tempo decorrido. Seria uma deficiência cognitiva das pessoas? Paulo parece não indicar isso. O escritor parece não indicar isso. Parece indicar que havia alguma deficiência de ordem espiritual e não intelectual. Até porque, se houvesse uma deficiência de ordem intelectual, nós estaríamos, então, propondo que maturidade espiritual seria uma coisa somente cognitiva, de inteligência. Quando na palavra de Deus é claro que maturidade espiritual pode acontecer na vida das pessoas mais simples. Jesus, em algum momento, chega a dizer assim: Pai, eu te louvo e te adoro, porque deixaste de revelar essas verdades aos doutos e sábios e revelaste aos pequeninos. O Evangelho, naquilo que é fundamento de fé, é tão básico, tão simples, que mesmo a pessoa que tiver qualquer tipo de dificuldade, ela não deixará de compreender, por isso que o Evangelho é universal, é para todos. Então, não é uma questão de ordem cognitiva, Paulo aponta uma razão de ordem espiritual. Essa razão de ordem espiritual traz uma dificuldade que está agora descrita em Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao verso 3, continuando em Hebreus, que é quando Paulo faz uma exortação para que haja uma atitude. Veja, eu acabei de dizer que não é culpa de Deus, que não é culpa do Evangelho, o Evangelho não é uma coisa tão complexa espiritualmente, embora haja profundidade na doutrina, mas aquilo que é básico, o Evangelho é para ser compreendido de todos. O que Paulo, então, o escritor aos Hebreus, diz agora no capítulo 6, verso 1? Ele urge aqueles irmãos a uma atitude. Veja que o verbo aí é pôr à parte ou deixar. Ele diz, por isso, baseado naquilo que ele havia falado,
Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, assentados que estamos daquilo que já conhecemos da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. A palavra perfeito aí é a tradução de um termo grego chamado teleios. Essa palavra teleios significa propósito, objetivo, finalidade. Em alguns momentos da Bíblia, ela é traduzida por perfeição. Mas essa perfeição aí é o fruto final deste aperfeiçoamento que a gente vai mostrar depois o que significa. É uma palavra frequentemente usada no Novo Testamento, na filosofia grega, inclusive, para se referir a uma pessoa que atingiu um objetivo, um propósito ou um estado de completude. Implica, então, estar em desenvolvimento pleno, no sentido de não faltar mais nada, especialmente no que significa o caráter moral ou espiritual. É um contraste com a imaturidade infantil. E por isso o termo que é usado aqui é deixemo-nos levar para o que é perfeito. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Por favor, preste bem atenção nisso aqui. Veja como essa frase está construída. Ela parece com uma outra palavra que Paulo usa, quando ele diz assim, sede continuamente cheios do Espírito Santo. E por que ela parece? Porque ela tem uma ordem, deixemo-nos, é uma ordem a nós mesmos, ou sede, em outras palavras. Portanto, urge uma atitude, não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa, mas o agente que está fazendo isso não é apenas o homem. Veja que ele diz assim, deixemo-nos levar. Alguém está levando, e a nossa atitude é nos deixar levar. Sede continuamente cheio de Espírito, que é a outra expressão, significa que eu tenho que me permitir ser cheio do Espírito Santo, mas quem se enche não sou eu, é o Espírito que me enche. Portanto, aqui tem uma sutileza muito interessante, que é uma ação em que Deus age e, ao agir, usa-nos nas atitudes e decisões que tomamos para que essa ação seja plena. Portanto, quando ele diz, ponha de parte os princípios elementares da doutrina, evolua. Deixe o básico, se aprofunde, busque mais, amadureça. Faça isso deixando-se levar para qual é o objetivo da sua vida, que é a perfeição, a completude, a perfeição moral e espiritual em Cristo. Não lançando de novo, e aí tem uma espécie de retrocesso na mente do autor, não lance de novo, não volte, sendo bem redundante, não dê ré para trás, ainda se pegando, ainda focando sua energia, sua compreensão naquilo que era básico, aquilo que ele chama de princípios elementares no começo, ele depois traduz que é o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. Ora, isso aí, irmãos, é o básico do Evangelho. Arrependei-vos e crede. Ele está dizendo, isso é a base, mas como toda base, você não fica colocando o alicerce continuamente. Você coloca um alicerce para que em cima desse alicerce você edifique. Você coloca uma semente e nutre aquela semente. Você não coloca semente, arranca semente, coloca semente, arranca semente, porque a semente já está posta. O alicerce já está posto. Ele estava falando para homens e mulheres que compreendiam que era o arrependimento de obras mortas, que não salvariam, e a fé em Deus, por meio de Cristo. E por conta disso, ele dizia assim, deixem-se levar, cresçam, amadureçam. Esse efeito de uma maturidade, portanto, é um efeito de aperfeiçoamento. E aqui eu volto ao texto de Efésios, capítulo 4. Eu já coloquei diante de você que, quando a gente pensa em termos de maturidade, nós estamos falando, portanto, de aperfeiçoamento. Alguém já disse que o inimigo do bom é o ótimo. Mas, espiritualmente, eu quero dizer para você que o inimigo do bom
e principalmente do ótimo, é a mediocridade, é a gente se acomodar ao que a gente já sabe, a se acomodar àquilo que a gente já faz. É a chamada zona de conforto espiritual. É o costume que aprisiona, é o rito que enjaula a nossa fé, é a terra sem revolver, sem ser nutrida, sem ser adubada. É aquilo que nós deveríamos nos desafiar a deixar-nos levar para isso, ao invés de simplesmente sentar e acomodar-se. Esta é uma razão, uma delas, para que você tenha pessoas com a mesma faixa etária espiritual, mas um com maturidade e o outro com menos maturidade. A gente tem, na nossa região, uma expressão, e eu vou aplicar com muito carinho, mas com muita clareza. É aquele chamado crente encruado. O crente encruado é aquele que ele não desenvolveu, ele continua como se fosse um novo convertido. De vez em quando eu dou aula de escola dominical para, além da classe de princípios da fé, e eu encontro pessoas que, de alguma maneira, estão sob a influência do meu ministério, isso é uma certa sensação de incompetência, de impotência, fazendo as mesmas perguntas que faziam comigo quando eu era pastor de outras igrejas e elas ainda eram, naquela época, ou já eram naquela época, minhas ovelhas. E eu fico às vezes pensando assim, gente, deve ser uma incompetência completa da minha parte, uma impotência completa de ter tido a incapacidade de abrir a cabecinha com o martelinho da fé e colocar ali aquilo que era fundamental. Mas aí eu descubro que não. Porque aí eu descubro que outras pessoas que tiveram acesso à mesma instrução cresceram e amadureceram. E aí eu descubro, então, que essa pessoa talvez não se deixou levar pelo aperfeiçoamento do Espírito Santo por meio da palavra. Ele mesmo concedeu apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas a esse aperfeiçoamento dos santos. Então, primeiro, maturidade é aperfeiçoamento. É saber qual é o objetivo, qual é o perfeito, qual é o alvo e dizer assim, eu vou me deixar levar pela ação da palavra e do Espírito Santo que me é ministrado para aquele alvo. Eu vou sair da minha zona de conforto e vou buscar mais. Eu vou além. Inclusive, diga-se de passagem, este é o propósito de Deus. E aqui há uma ação, como eu já falei, de Deus, por um lado, mas uma ação de Deus por intermédio de atitudes humanas. Veja que existem claramente ações ou exortações de Deus nesse sentido. Veja, versículo 18 da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, por favor. Veja como o texto sagrado diz ali, Deus usando Pedro para nos colocar dessa maneira. Veja o que é que diz, segundo Pedro 3,18. Pode projetar, por gentileza. Ele diz assim, antes crescei, veja, está no imperativo, é uma ordem, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Portanto, existe uma ordem de crescimento. Se você for para Filipenses, capítulo 2, particularmente o verso 12 e 13, você vai ver novamente, eu vou usar a expressão perigosa para quem crê no monegismo. O monegismo é aquela doutrina que nós temos na igreja reformada, na igreja calvinista, que toda ação é ação divina, que é a expressão contrária a essa, que eu digo que é uma expressão perigosa, chamada sinergismo. Mas existe um sinergismo aqui que não anula o monegismo, não anula a ação de Deus.
Porque o homem tem uma responsabilidade, sim, diante de Deus. Olha que coisa interessante. Ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora. Paulo estava preso em Filipe, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma, quando escreveu aos Filipenses. Ele diz assim: porém muito mais agora, na sua ausência. O que é que ele diz? Agora, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Tudo isso é uma preparação de Paulo. Ele diz assim, o verbo único que está no imperativo, que é um verbo de ação, que urge a atitude daqueles que estavam recebendo a carta. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então não há como negar que há um dever nosso de desenvolver a nossa salvação. Não há como negar que existe uma ação divina, mas existe uma ação humana, uma reação humana responsável de desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Ele até deixa isso claro no versículo seguinte, versículo 13, quando ele diz assim: porque Deus, de fato, é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas uma vez ele efetuando esse querer e esse realizar, segundo a sua boa vontade, por favor, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Então, porque Deus age, eu reajo na mesma direção de Deus. Existe sim uma sinergia, existe uma resposta, uma reação humana à ação divina. E é esse desenvolver a vossa salvação que resume a ideia de maturidade. A maturidade é o desenvolvimento da vossa salvação. Então, o ponto, volto ao tema, maturidade não é opção. Maturidade espiritual, do ponto de vista cristão, não é uma opção. Você desenvolve ou não? Não. Você é chamado por Deus para desenvolver. O que de Deus você tem, diz o texto, ele efetua em você tanto querer como realizar, você já tem. Então não é da parte de Deus o que está faltando. É da minha parte e da sua parte. Quando a gente entende isso, a gente vê o privilégio dessa maturidade. Eu sei que na vida a gente passa muito tempo, quando é criança, querendo ser adulto. E quando a gente se torna adulto, a gente começa a querer de volta à infância. Mas na vida espiritual não pode acontecer isso, irmãos. Na vida espiritual, o desejo é que a gente seja maduro e nunca mais seja criança. Por isso o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Abra aí, por gentileza, para você ver o que é que Paulo falava sobre isso. Do ponto de vista, então, espiritual, não faz sentido desejar ser infantil na fé. O texto diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. O que ele está dizendo é: não faz sentido você ser homem com atitude de menino. Do ponto de vista espiritual, infância é um tempo de passagem para a vida adulta, a vida de um homem maduro, de uma mulher madura espiritualmente. Então, quando em algum momento a gente vê pessoas que pelo tempo poderiam ser maduras, mas ainda com atitudes de crianças, a gente lembra do abacate que o pastor Robson não soube comprar, porque já comprou podre, possivelmente. Não tinha maturidade, não tinha amadurecido como deveria ter amadurecido. O que me chama muita atenção, portanto, que essa maturidade cristã, ela é um aperfeiçoamento, e no aperfeiçoamento ela é também um deixar a imaturidade, é o segundo aspecto. Como é que você cresce espiritualmente? Quando você deixa a imaturidade.
E o que significa essa imaturidade? Volta ao texto de Efésios, por favor, e perceba o que é que o texto diz. Lá em Efésios, capítulo 4, verso 11 em diante. Vejam. Versículo 14. Novamente a expressão meninos aparece aí. E no que se trata a infantilidade espiritual, a ponto de Paulo escrever aqui, dizer que eram meninos. Ele diz assim, para que não mais sejamos como meninos. Veja, é a mesma tônica de Paulo. Para que não mais sejamos como meninos. E o que caracteriza esses meninos, segundo o texto de Efésios? São meninos aqueles que são agitados de um lado para outro e levados ao redor. Imagina uma palha seca por todo o vento de doutrina que vem pela artimanha dos homens, que por astúcia induzem esses meninos ao erro. Então, o deixar a maturidade passa, irmãos, por um aprofundamento no conhecimento. Não há maturidade na ignorância. A maturidade passa pelo aprofundamento do conhecimento. Ela não é apenas cognitiva, não é ter um cabeção teológico. A gente vai ver logo a seguida que essa teologia precisa ser posta em prática. Mas sem a teologia, a prática não tem validade. Sem o conhecimento, a prática não tem validade. A ideia de que, não, na prática a teoria é outra, não vale para a Escritura Sagrada. Na Escritura Sagrada, a teoria é a base para a prática, a doutrina é a base para a moral, o conhecimento é a base para o comportamento correto. E se eu não conheço, eu erro. O profeta Oséias diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando Jesus é inquirido por um grupo religioso acerca de qual dos homens que aquela suposta figura que eles colocam como questão, uma mulher que tinha tido vários homens, com quem ela estaria casada no céu, antes de explicar que no céu não se casa nem se dá em casamento, Jesus diz assim, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Qual era o erro deles? Era que a dedução de que um daqueles homens com quem aquela mulher tinha sido esposa seria o homem do céu para ela, era baseado numa premissa errada. E qual era a premissa errada? Por falta do conhecimento das Escrituras. Então, conhecer as Escrituras é básico. Conhecer as Escrituras é básico. Talvez eu já disse aqui em alguns momentos que uma das experiências tristes, cada vez menos eu tenho visto, graças a Deus tenho orado por isso, é quando no início da igreja eu via algumas situações de um carro parar ali na porta, dá para ver a rua daqui, e aí descer a esposa, descer os filhos e o marido colocar primeiro e sair para algumas atividades. E eu dizia assim, isso aqui é horrível, e realmente é horrível, porque está se mandando uma mensagem para os filhos que igreja é coisa de mulherzinha e de menininho, e não de homens que precisam ser instruídos. Mas uma outra coisa que é terrível é quando termina o culto como esse, que está sendo um pouco mais longo, e você tem 5 classes de escola dominical. Eu quero dar testemunho disso. Acreditem, por favor, na minha palavra. Aquilo que é ministrado na escola bíblica dominical dessa igreja é de excelente nível e profundidade. Eu não conheço, me desculpem as outras igrejas e outros colegas pastores, eu não conheço uma escola dominical onde os professores, e são vários, pastores, presbíteros, irmãos dedicados à palavra, ensinem com tanta profundidade, sem ser um tecnicismo teológico, mas com a aplicação da palavra, temas da palavra, de uma teologia cristalina, sólida, saudável, vivificadora, como a igreja Presbiteriana Tambaú. Aí a tristeza é que termina o culto, e você que passa, é só olhar o tempo de uso do seu celular, 10, 12 horas à frente de uma rede social, ou fazendo outras coisas nos outros 6 dias da semana,
E no domingo, quando você tem a oportunidade de, além do culto em que você adora e ministrado, parar na escola bíblica dominical, como talvez você está querendo fazer agora, levantar a mão e perguntar e tirar uma dúvida, coisa que é mais apropriada para a escola dominical mesmo, você simplesmente abre a porta e vai embora. Ou então vai no departamento infantil, recolhe seus filhos e vai embora, porque talvez você tenha um compromisso de almoço. Ou talvez tenha uma coisa que é mais importante. É impossível você crescer espiritualmente sem conhecimento da palavra. É impossível. Então eu posso testemunhar para você que todas as pessoas que eu vejo crescendo e amadurecendo espiritualmente são pessoas que se dedicam a estudar a palavra de Deus. Seja pessoalmente, mantendo uma leitura bíblica regular, seja na escola bíblica dominical, seja lendo bons livros. Nós temos aí uma livraria com excelentes escolhas de livros e num preço absolutamente acessível. Sem conhecimento não há maturidade espiritual. Isso aí tem a ver com você, não tem a ver com Deus. Isso aí é a sua parte, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Perceba então que esse aperfeiçoamento passa para não ser como o menino que é levado por todo o vento de doutrina. E só tem um jeito de você não ser levado por todo o vento de doutrina. Você quer saber qual é o jeito? Vá para o Salmo 1, por gentileza, e veja o que é que o Salmo 1 diz. Talvez um dos salmos mais importantes, todos são importantes, mas um dos salmos mais importantes para o tema que eu estou abordando hoje. Ele faz um comparativo, e novamente a palavra vento aqui, palha que se dispersa, usada como metáfora. Veja o texto, por favor. Salmo 1, versículo 1. Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aí é algo que ele está dizendo assim, o que você não deve fazer. Mas no versículo 2, ele diz o que você deve fazer. Antes, esse antes pode ser como uma conjunção adversativa, porém, todavia, ao invés de, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele faz um comparativo. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Já viu uma árvore plantada junto a uma água? E que no devido tempo dá o seu fruto. Esse dá o seu fruto é a maturidade, querido. Porque no devido tempo, olha, novamente, tempo e fruto. Tem uma relação. Não se espera que uma pessoa que seja nova dê frutos maduros. Eu costumo dizer que o que Deus espera é que você dê frutos na medida direta e proporcional do que você conhece e caminhou com Deus. Deus não vai exigir de você o que você não conhece, nem o que você não conviveu com Deus ainda, mas aquilo que você já conhece. E eu acho que você já conhece muito, o suficiente. Deus espera que você dê fruto proporcional a esse conhecimento e a essa vivência com Ele. E aí ele diz, olha, a seu tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem, olha, isso eu estou falando de uma árvore madura, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o contraste. Aí ele diz assim, olha, verso 4, os ímpios não são assim. Queridos, veja só o que ele está dizendo. E aqui eu vou entrar na questão da maturidade enquanto piedade, mas segura um pouquinho. Olha a comparação que ele está falando. Ele está falando de justos versus ímpios. Ele não está falando de crente maduro versus crente imaturo, porque supõe ele que o crente, se é crente, ele está no caminho da maturidade. Ele jamais poderia ser comparado ao ímpio. Mas quando o crente, que deveria estar no caminho da maturidade, não está amadurecendo, o que é que acontece? Ele tem atitudes impiedosas, ímpias, como se ímpio ele fosse. E aí é possível você constatar, que é uma outra constatação que se faz, de que as pessoas podem estar na igreja com caráter completamente intocado ainda do ponto de vista espiritual. Elas mentem como mentiam antes. Elas cometem pecado como cometiam antes.
Elas não agem correspondente ao que conhecem. E aí, a grande questão é, a semente é ruim? O agricultor plantou bem plantado? Não, querido. É porque não houve o deixar-se levar por um caminho de maturidade que aponta para o aperfeiçoamento, para o crescimento, para o conhecimento e para a piedade. Veja o que é que o texto continua dizendo. Diz assim, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Isso aqui ecoa o texto que eu acabei de ler anteriormente, quando diz que quando você é menino, você é levado por todo o vento de doutrina. Ou seja, ímpio tem a ver, querido, com imaturidade e infantilidade espiritual. A infantilidade espiritual faz com que você esteja sujeito a todo tipo de inclinação e influência de filosofias, ideologias e doutrinas que afetam você porque você está infantilizado e age como ímpio, como uma palha que o vento dispersa. O texto diz mais alguma coisa logo depois. Ele diz assim, os ímpios não são assim. E aí ele coloca, não, é o verso 5 mesmo. E aí ele coloca algo escatológico lá no final, irmãos, que é trágico. Ele diz assim, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Veja que ele está ligando impiedade à perversão, a juízo. Isso é muito perigoso. Eu tenho por mim que, em alguns momentos, Deus nos deixa passar por situações para nos dar eu não diria um aperitivo, porque Ele não quer que a gente tome aquilo, Ele não está querendo que a gente goste daquilo, como um vermífugo, como um biotônico fontoura, não? Como era o nome daquele remédio que você tomava? Óleo de rícino, um vermífugo. Os mais jovens não sabem nem o que é isso, mas é aquele remédio amargo, e às vezes a luta que a gente passa é como um remédio amargo para a gente não ter consequências piores. E graças a Deus por isso, porque significa que Ele está trabalhando conosco para nos restaurar. Mas quando você começa a gostar de vermífugo, aí alguma coisa está errada. Talvez você esteja num caminho perigoso. Volte agora ao texto de Efésios capítulo 4, porque eu quero caminhar para a conclusão da minha exposição. E veja que hoje é apenas o levantar da seguinte questão: maturidade não é opção. O que eu desejo é que você saia hoje pela manhã desejando estar domingo que vem pela manhã dizendo assim, como é então que eu amadureço? Já existem alguns indícios aqui, mas domingo eu vou estar desenvolvendo algo melhor. Então vejam, verso 15 do Efésios capítulo 4. Ele novamente contrapõe o não ser como menino, agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com quem induziu o erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Está no imperativo, é uma ordem, mas é uma ordem coletiva, está na primeira pessoa do plural, cresçamos. Por que Paulo não disse assim, cresça? Porque aí há uma quarta dimensão dessa necessidade de crescimento. É que você nasce espiritualmente sozinho, mas você não amadurece espiritualmente sozinho. E aí vem uma questão chamada corpo de Cristo. Irmãos, igreja não é um rol de membros. Quando a gente está recebendo membros da igreja, e a gente faz questão de ter um curso e depois ter uma conversa com os presbíteros, com o conselho. Eu costumo dizer, quando não eu, os presbíteros, assim, olha, essa parte burocrática de sua carta de transferência, indo, voltando, ela é importante, nós valorizamos isso, não recebemos ninguém sem dar conta de onde ela vem ou
satisfação de onde ela vem, por respeito às igrejas irmãs e tudo mais. É importante, mas não é o mais importante, porque essa é a parte burocrática. O importante mesmo é que você compreenda por que você está se tornando membro dessa igreja. Você está se tornando membro da igreja para que você cresça conosco. O que eu estou fazendo aqui, o que outros fazem quando ensinam, quando lideram, é como aquele irmão mais velho que pega o irmão mais novo e diz assim: vamos comigo. Igreja é lugar em que a gente se abençoa e cresce juntos. Imagine se eu tivesse que pregar aqui sem usar minhas mãos. A voz, nesse momento de ministração, é o meu órgão, a minha capacidade, a minha habilidade mais importante, além da capacidade mental. Mas a mão ajuda a voz a ter a sua ênfase, a mente expressar os seus pensamentos. Na igreja tem voz, tem mão, tem até cotovelo, joelho, sola dos pés. Ontem eu fui dar uma caminhada na praia e estou com os pés tudo queimados, porque eu acostumado a ficar só dentro da meia, não percebi que estava queimando. Tudo é importante no corpo. Então, você que é novinho na fé, ajudado por alguém que é mais maduro na fé, você que tem lutas numa área, é ajudado por alguém que já venceu essas lutas nessa mesma área, ou por alguém que está lutando nessa mesma área. É por isso que pequenos grupos fazem sentido, porque nem sempre a gente pode conversar com todo mundo, porque o nível de comunhão e de intimidade é diferente com as pessoas. Por isso que é importante as sociedades internas, as forças de integração, porque você começa a praticar aquilo que você acredita quando está junto daqueles que se interessam pela mesma área de trabalho e de serviço na igreja. Por isso que é importante que mulheres estejam juntas. Uma das coisas alegres que eu vi nesse começo do ano foi a certeza de que havia um grupo de irmãs aqui, que seja pela viuvez, pelo divórcio, pessoas já mais maduras, não se sentiam totalmente integradas em nenhum segmento e começaram a se encontrar virtualmente para orar junto, para ler a Bíblia, e nesse final de ano fizeram um primeiro encontro presencial, e isso está sendo bom, e a pessoa que ajudou a colocar isso, tinha lá quase 15 pessoas participando, e foi algo que, conhecendo as dores de cada um, o outro que passa pelas mesmas dores ajuda a caminhar juntos. E eu imagino que vai ter outros segmentos aqui, não necessariamente etários, mas de experiências de vida. Por isso que existem casais jovens, recém-casados ou com filhos pequenos que se reúnem, porque tem uma realidade que já não é mais a minha realidade, com filhos já maduros, já foi. Mas que alguns casais, assim como eu, com filhos mais maduros, podem ajudar, lembrando das experiências do que foi quando era filho pequeno, quando era recém-casado. Igreja é isso, irmãos. Igreja não é nome, não é CNPJ. Eu até sei o CNPJ da igreja decorado, 04463-823-0001/4. Mas não é isso. Não é endereço. Tudo isso é importante. É importante a nossa doutrina, é importante tudo isso. Eu estou acabando de falar sobre isso. Mas o mais importante é convivência. Igreja é corpo. Por isso que ele diz assim: cresçamos até que todos cheguemos à unidade da fé, verso 13, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade ou maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, versos 15. De quem todo o corpo, bem ajustado, verso 16, e consolidado pelo auxílio de toda junta, crescimento e maturidade é comunidade, é comunitário, é corporativo, é do corpo, é do povo, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, seu próprio desenvolvimento e maturidade para a edificação de si mesmo em amor. Consequentemente, estar na igreja é importante. Você cresce fora da igreja? Cresce. Você cresce em casa, você cresce no trabalho, você cresce em qualquer lugar se você buscar crescer. Mas quando você vai a um barzinho,
quando você vai a um restaurante, quando você vai a uma farmácia, quando você vai a um shopping, se você, inclusive, for como eu, que não vai para shopping para passear, mas vai com um objetivo específico, porque não aguenta toda aquela situação ali, você vai com um objetivo. Eu não imagino você na beira-mar, num barzinho, quebrando caranguejo, que é muito bom, diga-se de passagem. Eu prefiro ensopar, que dá menos trabalho. Mas quem gosta, fica ali aquele tempo todo, vendo a natureza, mas você não vai com esse objetivo. Eu vou crescer espiritualmente aqui na praia. Não estou indo para a farmácia, mas eu vou crescer espiritualmente. Não vou para o restaurante, mas eu vou crescer espiritualmente. A gente tem lugares e situações e contextos que têm objetivos específicos. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem para crescer espiritualmente. Mas o que se vê hoje, tristeza, é que a gente tem uma relação com a igreja parecida com a academia. A gente paga anuidade para não ir. A gente paga a anuidade para não ir, o que dá um grande lucro para as academias, diga-se de passagem. Calcula-se que 73%, eu vi uma estatística um dia desse, de pessoas que pagam planos de academia não frequentam regularmente a academia. Portanto, se você quiser abrir um negócio, pense um negócio em que você instala, tem cliente cativo por 1 ano, se você vender um plano de fidelidade, e o equipamento não precisa de tanta manutenção, porque não vai ser muito usado. As pessoas se tornam membros da igreja para não frequentar a igreja. Não aproveitam aquilo que foi destinado para isso. Aqui não é um barzinho, não é um restaurante, não é uma farmácia, é uma igreja. Aproveita, irmão, que você já pagou. Você já se tornou membro, aproveita. Porque se você não aproveitar, o que acontece, você está perdendo a riqueza disso aqui, que tem a ver com maturidade. Maturidade é comunitário, é corporativo. Você nasce espiritualmente sozinho, mas você não cresce espiritualmente sozinho. E aí vem um outro fator, quando eu comparo pessoas que estão crescendo mais e crescendo menos, um dos fatores, além do conhecimento da palavra, tem a ver com a comunidade, frequência, integração, presença, faz as pessoas crescerem espiritualmente. Nem que seja por osmose, por indução, mais ou menos como carga de celular. Encostou, você já está crescendo. Agora, de longe, fica complicado. Inclusive, eu quero aproveitar e dedicar a você que está me assistindo pela internet e dizer para você, não é a mesma coisa. A não ser que você esteja impossibilitado de estar aqui, você está perdendo. Se você pode, esteja. Sem dúvida alguma, é diferente. Finalmente, irmãos, a maturidade espiritual não é uma opção, porque é um caminho para cumprir o propósito da sua vida. E eu quero explicar isso bem direitinho, encerrando essa última fala. Veja o que é que ele começa a dizer. Ele diz assim, olha, verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres, com vistas ao... Então essas pessoas têm uma finalidade em função de alguma coisa. Qual é a função dessas pessoas? É o aperfeiçoamento dos santos. Mas esses santos, que é o povo, nós, também tem uma finalidade, diz o texto, para o desempenho do seu serviço. A gente cresce quando trabalha. Eu costumo, e eu vou usar essa ilustração possivelmente no próximo domingo, dizer que maturidade tem a ver com uma nutrição saudável. Tem que ter uma proteína, tem que ter uma saladinha, tem que ter um carboidrato, e assim por diante. Eu vou explicar o que é isso, espiritualmente, essa metáfora que eu faço. Mas se você comer, essa foi a crítica que Séfora fez quando viu a feira que eu fiz. Sabe para quantas pessoas esses 2 abacates, esses 4 abacaxis, essa melancia, esse melão, essas 2 palmas de banana, é para quantas pessoas aí? Mas não é normalmente que a gente compra, é quando a gente está todo mundo junto, né? Mas você sozinho, como é que você vai comer tudo isso? E aí eu fiz uma tabelinha, né? Eu gosto de fazer as coisas organizadas para ver quais eram as frutas que amadureceriam mais rápido, para eu ir comendo logo, para não estragar nenhuma. Acabei perdendo um abacate, ter que comprar um abacate. Mas olha só, quando você come muito e não exercita,
desculpe, você só se torna obeso. Obeso espiritualmente. E obesidade é doença, não é saúde. Tem que se exercitar. O serviço é o exercício do cristão. E aqui eu quero afirmar para você, gente que trabalha, além de não dar trabalho, porque normalmente o crítico é o desocupado. Você sabe que o crítico é aquela pessoa que, não fazendo nada, critica quem está tentando fazer alguma coisa. É uma característica do crítico. Mas, além de não dar trabalho, essa pessoa desenvolve músculos espirituais. Não apenas nutre, mas desenvolve. Está aí uma coisa que você tem que levar em conta nesse processo de amadurecimento, particularmente nesse ano. O que é que você está fazendo? Qual é o serviço que você presta a Deus nessa igreja? Que é a sua igreja, você se tornou membro dela. Qual é o serviço? Porque se você não serve, diz o texto que quem não vive para servir, não serve para viver. Você está perdendo tempo de estar servindo a Deus. Seja no que for, no dom que Deus lhe der. Mas você precisa servir, porque serviço é musculação. E a musculação é o que faz a alimentação produzir o efeito. Perceba que tudo isso torna a maturidade não opcional. Tem como alguém desenvolver-se sem comer, sem exercitar, sem integrar-se? Não tem. Então, tudo isso faz a maturidade não ser opcional. Queridos, chegando ao fim da nossa mensagem, eu quero fazer então o seguinte desafio. Veja, você pode estar em duas situações depois dessa mensagem. Você pode ser alguém que já experimentou algum nível de maturidade. Em tempos passados, você até desenvolveu maturidade de maneira assim, eu não diria surpreendente, mas exemplar, pelo tempo que você tinha naquela época e por tudo aquilo que você vivenciou, mas você estagnou. Você meio que parou. Você meio que aposentou-se antes do tempo. Porque a aposentadoria do crente é quando ele morre. Então, como você não morreu ainda, você se aposentou antes do tempo. E aí eu quero lhe dar um desafio. Volte. Volte ao caminho da maturidade. Você lembra do tempo em que você lia mais a Bíblia? Para mim, hoje, eu passo um ano para ler a Bíblia toda. Quando eu me converti, em 1980, tudo bem, a minha vida era outra, tinha mais tempo para isso. Em 2 meses e 17 dias eu li a Bíblia. Por que eu li a Bíblia em 2 meses e 17 dias e agora eu passo um ano inteiro para ler a Bíblia? Por que o meu domingo à tarde eu saía para panfletar e entregar folhetos, como muitos de vocês quando se converteram, e hoje eu já fico pensando na soneca que eu vou dar antes do culto da noite? Por quê? Talvez você esteja, não necessariamente nesses aspectos, mas em outros, estagnado. Mas veja, a qualquer momento que você voltar e deixar se levar por isso, essa maturidade acontece. Você volta à forma espiritual, do mesmo jeito que se volta à forma física também. E esse é o desafio. Se você já foi e não é mais, volte a ser. Volte a ser. É tempo. É tempo. Mas talvez você é novo em tudo. E você olha para tudo isso e diz assim, gente, esse negócio é muito penoso, porque é para a vida toda. Talvez você veio de uma mentalidade assim, tipo, pronto. Me converti, instantâneo, mas a vida espiritual não é leite ninho instantâneo, que você adiciona água e mexe e já está pronto. Não. Vida espiritual é uma caminhada, por isso chama-se vida. Vida espiritual é caminhada com Deus a vida inteira. Então, deixa eu lhe dizer, não desista porque parece muito longo. Se parece muito longo é porque é muito sério, é porque é muito profundo, é porque é muito transformador.
porque as coisas mais profundas, sérias e transformadoras são as mais longas. Imediatismo não combina com maturidade cristã. Então persevere, porque Deus haverá de preservá-lo. No próximo domingo nós daremos continuidade, assim como faremos nos demais domingos, a esse tema. E nós iremos trabalhar no próximo domingo de maneira muito especial quais são os recursos que Deus nos dá para amadurecer espiritualmente. Para que você não saia daqui pensando assim, depende de mim. Não, depende de você a reação àquilo que Deus está disposto a fazer e já está fazendo na sua vida. É só você perceber quais são os recursos disponíveis que Deus coloca para que você amadureça. E você vai ver, então, que não tem desculpa, é só usá-los de modo diligente, aquilo que a gente chama de meios de graça. Então, há recursos disponíveis que Deus coloca sobre nós. Espero em Deus ter edificado a sua vida, foi para isso que Ele me concedeu o dom de pastor e mestre, e eu estou fazendo a minha parte, me ajuda a amadurecer também. Então vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos pedir a Deus a sua bênção. Ó Deus amado e querido Pai, nós cremos no poder da Tua palavra, quando empoderada pelo Teu Espírito, é aplicada ao nosso coração. Há coisas que homem nenhum, pregador nenhum pode fazer, mas o Teu Espírito pode. O silêncio da alma, os recônditos da transformação espiritual que só o Teu Espírito pode operar, é que eu entrego a vida de cada um dos Teus filhos que está aqui e também daqueles que estão à distância, que haverão de até mesmo ouvir e ver essa mensagem à frente. Peço que o Senhor haja, porque é o Teu propósito agir para nos produzir maturidade. E que toda resistência da nossa parte, seja de que natureza for, seja rompida e suplantada por Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Ajuda-nos a amadurecer, ajuda-nos a nos amadurecer espiritualmente, conforme foi ministrado. É o que nós oramos juntos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.